jamais aceitaria o Judas 2 de volta, concordam? Falando sobre o Alisson e o Ademir do Canadá. Um abraço, Ademir, tamo junto. Bom, o Alisson até se despediu do elenco do São Paulo, né, nos últimos dias, de funcionários e tal. Foi lá visitar o CT do Corinthians e estava tudo acertado, né? Tudo acertado já, só que o pagamento não tinha acontecido. Mas começou a surgir algumas informações, aí são pessoais de cada lugar aí que está tentando meio que amenizar a imagem do Alisson, entendeu? É até comentado que o São Paulo chegou a liberar o jogador para lá, para ir para o Corinthians, lá no dia que ele foi visitar, o São Paulo aceitou. Eu não sei se é verdade isso, mas estão falando isso, né, que o São Paulo autorizou. E a volta dele, pelo que está sendo comentado também, é uma volta que o grupo aceita numa boa, entendeu? O jogador do São Paulo não tem nenhum problema com a possível volta do Alisson, e até o Rafinha vai fazer meio que uma ponte para isso. Então, está sendo comentado também, eu preciso falar assim só para contextualizar um pouco a situação. Até o que o Alisson passou há 2 anos atrás. Cara, eu acho que se for colocar tudo num pacote aí, citar a situação de depressão que ele passou há 2 anos atrás, que todo mundo sabe, isso é público, por conta de uma situação agora que o cara queria ir para o rival, né, fez de tudo para sair aqui. Não, mas você tem que pensar que há 2 anos atrás o cara teve um problema de depressão. Não, mano, mas, cara, ele não tá recuperado? Não tá tudo certo com o cara? Graças a Deus? Beleza, mas porque ele passou esse problema, vai ter que passar a mão na cabeça dele hoje, né? Por esse problema, ele teria que ter mais gratidão ao São Paulo. Exatamente, e a gratidão, ia chegar nesse ponto. E a gratidão por tudo isso que ele passou no São Paulo, e ainda assim querendo ir para o Corinthians e tal, sendo que ele tem contrato 2 anos com o São Paulo. Se ele quisesse ir para outro clube, para mim, cara, pode ir, irmão. Pode ir, né? Para mim, o ciclo dele no São Paulo já acabou, né? Mas o que pega é esse negócio aí de querer ir pro rival, né? Daí fez doce lá com o Crespo e tal, essas coisas, sendo que ele foi titular na estreia da temporada com o Hernan Crespo, né? Depois ele foi meio que cortado porque estava negociando com o rival. Já perdeu jogos importantes, até com o próprio Corinthians, né? Deixou o São Paulo na mão em 2 clássicos já, Corinthians e Palmeiras. E agora o torcedor vai ter que... E o torcedor foi até conectado, viu, mano? Para algumas pessoas, porque colocou faixa lá. Exato, na frente do estádio. Não pode mais protestar, mano. O torcedor tem tudo direito, irmão. O jogador vai voltar o fiscal de torcedor agora? Tem fiscal de torcedor de faixa agora, né? Não, que não pode botar. Não pode o caramba, mano. Cacete. O tem todo direito, mano. Então, rapaziada, isso porque tem muitos caras aí que gostam dos jogadores, né? Se apega, tem aquela intimidade. Você vê, né, mano? Eu mandei um vídeo pros caras hoje lá no grupo do QG lá, no nosso, né? No nosso privado lá, que você vê a intimidade dos caras com os jogadores, né? Daí quando é pra você ir um pouco mais forte nos caras, não, mano, o cara fez merda, pô, o cara realmente, os caras não conseguem, tá ligado? Então os caras assim com os jogadores, né? Daí, o jornalista que é jornalista, irmão, ele não vai se render a isso, o cara vai ser sincero na colocação dele, na leitura, não vai colocar o profissionalismo, né? Jogador pra tentar fazer a cabeça da torcida, tá ligado? Isso para mim não é jornalista, na boa, mano. Aliás, ô Teclas. Ou você decide, vira blogueiro ou influenciador, ou vira jornalista, irmão. Fica no jornalismo lá e faz o seu trampo. Fazer os dois aí já não combina, né? Decide. Sabe qual que é pior? Sabe o que é pior, Teclas? Esse mesmo cara jogando responsabilidade nas costas do Crespo. Que o Crespo teria chegado pro Alisson no começo do ano, não vou te aproveitar. Puta, isso é de uma canalice. O cara foi titular esse ano, pô.
jogo. Exatamente, ele foi titular no primeiro jogo contra o Mirassol, aliás, entregou 2 gols pro Mirassol. Né? Isso de uma tremenda, de uma canalice, de uma falta de vergonha na cara. Você falar uma mentira dessa para jogar responsabilidade nas costas do treinador, para proteger o seu amiguinho jogador. Amiguinho deve ser amigo de empresário também, né? Isso é de uma canalice, de uma falta de vergonha na cara. Pô, pelo amor de Deus, cara, como o cara tem coragem? Gente, o Crespo tá com o elenco reduzido, ele sempre fala isso do elenco reduzido. Alguém acha, todo mundo aqui é inteligente, alguém acha que ele ia chegar no começo do ano e falar pro Alisson, não conto com você mais esse ano, não quero mais você. Você acha que o Crespo ia fazer isso? Que ele tá com o elenco reduzido, ele não tinha nem 25 jogadores para treinar, gente. Nem 25 jogadores para treinar no começo do ano. Você acha que ele vai chegar? Direito, né, mano? Ele vai chegar num jogador igual o Alisson, que é querido pelo grupo, e falar isso. Eu não quero contar com você. Mentiroso safado. Mentiroso safado. Se eu sou o Crespo e vejo esse cara lá dentro, eu vou conversar com ele. Vem aqui, vamos conversar aqui. Por que você tá botando a culpa em mim que o outro quer ir lá pro Corinthians? Você não tem vergonha na cara? Isso é queimar o treinador, pô. Queimar, coisa de sem vergonha, cara. Coisa de sem vergonha, safado. Eu, se eu sou o Crespo, porque essa praga não sai lá de dentro, eu ia cobrar ele. Mas você não tem vergonha na cara? Porque você tá mentindo a meu respeito aí. Pô, você não é homem, cara. Você não honra a porra da cueca que você veste. Por que você tá jogando a responsabilidade em mim? O que saiu é o seguinte, de gente verdadeira, não de gente falsa, mentirosa, safada. Que o Dorival, no comecinho do ano, ligou e foi no ouvido do Alisson, né? Aliás, o São Paulo tinha que tratar isso. Cadê esse departamento jurídico do São Paulo? Que para defender a porra do Casares, defendia. Para defender o caramba do Casares, esse departamento jurídico defendia. Por que não entra com processo, com uma ação contra o Dorival? Aliciamento de jogador. Porque no começo do ano ele começou no ouvido do Alisson. Para levar ele pro Corinthians. Aí o Alisson gostou da ideia. E nessa o Alisson tinha chegado na direção e falado, eu gostei da hipótese de jogar lá. Aí começou, amigo. Começou o Alisson querer ir para lá. Forçar a barra para ir para lá. E detalhe, para mim, gente, essa traição do Alisson é pior do que a do Caio Paulista. E vou explicar. A do Caio Paulista, ele fechou com o Palmeiras depois que ele ficou sem contrato com o São Paulo. Ele ficou sem contrato, aí ele negociou um contrato com o Palmeiras e foi pro Palmeiras. O Alisson foi pior. Sabe por quê? O Alisson tinha contrato com o São Paulo e foi lá na porra do CT dos caras, lá em Itaquera, lamber jogador do Corinthians, forçar a barra para a negociação sair. Então, a traição do Alisson, para mim, é muito pior que a do Caio Paulista. Muito pior. E, lógico, o elenco vai querer trazer o Alisson de volta. O que não pode aceitar é a direção. Se submeter a isso. Porque a torcida não aceita, cara. Quando você honra, quando você bota essa camisa aqui, o mínimo de coisa que você tem que ser é ter decência. Decência. E respeito. Você fazer isso. Respeito, decência. Quando você tem contato com o São Paulo e vai forçar a barra para fechar com o rival lá no CT dos caras, isso para mim não é respeito, cara. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão com a camisa do São Paulo. Esse cara não deveria mais nem treinar no São Paulo. A solução, bota o Rui Costa para trabalhar. Rui Costa, a partir de amanhã você vai bater a porta de clube em clube aí, você vai ligar, conversar com o dirigente dos clubes oferecendo o Alisson. Não, pede pro próprio empresário do Alisson. É o empresário que tem que fazer esse trampo aí, João. Também. Mas não era nem para entrar no CT mais, que ele faltou com respeito com a camisa, com a tradição de São Paulo.